11h30 pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, então seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Confiança do consumidor cresce na passagem de fevereiro para março. Tribunal Superior do Trabalho muda entendimento sobre pagamento de horas extras. E equipes vencedoras do desafio Liga Jovem vão apresentar projetos na Espanha. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 2,5 pontos na passagem de fevereiro para março deste ano. Com a alta que veio depois de duas quedas consecutivas, o indicador atingiu 87 pontos em uma escala de 0 a 200. A alta foi puxada pela melhora nas avaliações dos consumidores, tanto em relação ao presente quanto ao futuro. Entre as 4 faixas de renda avaliadas pelo estudo, a maior confiança foi observada nas famílias com renda familiar abaixo de R$ 2.100. Um desafio para estudantes de todo o Brasil descobriu talentos e empreendedores do futuro. Foram mais de 1.200 projetos apresentados. E os vencedores anunciados neste fim de semana em São Paulo, em uma festa acompanhada pelo repórter Gustavo Carvalho. Momentos antes de a grande final começar, a expectativa dessa garotada já estava a 1000. E não é para menos. Foram 2 dias de trabalhos intensos. No palco da Liga Jovem, durante a edição 2023 do Bossa Summit, um dos maiores eventos de startups do Brasil, os grupos finalistas do desafio Liga Jovem enfrentaram os jurados. Cada equipe teve 5 minutos para apresentar suas ideias e responder às dúvidas dos especialistas. A Ana Luísa, da equipe Mercur, da Bahia, que criou uma pastilha que purifica a água, é prova disso. Muito acelerado, né? Aquela ansiedade para saber se vamos ou não para a final. Para Madrid. Muito feliz também. Ana, a expectativa é grande também, porque a caminhada até aqui não foi nada fácil. Desde o início do projeto, cerca de 5.000 estudantes de todo o país, de escolas particulares e públicas, se inscreveram para o desafio Liga Jovem. Eles foram estimulados a criar projetos com soluções para suas escolas e também comunidades. Desses 1.200 projetos, mais até que isso, 100 foram selecionados. Restaram 21 projetos de estudantes que agora estão ansiosos para saber se vão ganhar o prêmio final. Serão 6 os escolhidos, com possibilidade de conhecer a Espanha e visitar empresas por lá. A emoção tá a 1000. Vamos conferir então quem serão os vencedores. Olha só. Senhoras e senhores, o meu vencedor, eu quero chamar aqui ao palco uma equipe que ela já transforma a gente só no nome. Vocês podem não saber, mas vão subir aqui deusas, porque quem está subindo aqui é a equipe Calliope! E os grandes vencedores foram anunciados. O primeiro grupo vencedor veio do Nordeste, é a equipe Calliope de Maceió, Alagoas. Ela criou um game educativo que informa os cuidados e orientações sobre o espectro autista. A próxima startup a subir no palco foi da equipe Curativo Bio, de São José dos Campos, São Paulo. Ela criou um protótipo de um curativo biodegradável. Quem também veio do Sudeste foi a equipe Era, do Rio de Janeiro. Esse pessoal desenvolveu uma plataforma digital para artistas, migrantes e refugiados a vender sua arte em formato NFT. O sul do país esteve representado pelas Garotas de Vermelho, do Rio Grande do Sul. Elas abordaram a dignidade menstrual voltada para jovens em vulnerabilidade social. Quem também veio do Rio foi a equipe Open Nova, de São Gonçalo, que criou um aplicativo de linhas de crédito focado em influenciadores digitais. E a equipe PD de Campinas, São Paulo, desenvolveu um aplicativo voltado para cuidados paliativos e a contratação de cuidadores. Para além dos prêmios que a gente pôde oferecer para eles, como viagens internacionais agora, eles têm aceleração complementar de mais 4 meses para evoluir o projeto e ter a chance de botar no mercado. Enfim, para além disso, o que eles fizeram de conexão aqui, o que eles fizeram de ponte, de contato, o que eles pegaram de oportunidade, é ter a chance de transformar
a vida deles, a vida da família deles. Vários grupos aqui saem com reuniões marcadas, saem com eventos marcados, produtos vendidos. E ver jovens empreendedores que estão na fase escolar ainda, trazendo ideias que poderiam hoje virar negócio diretamente. Então é uma satisfação a gente ter 400 jovens do Brasil inteiro aqui mostrando ideias, né, e tendo 6 equipes premiadas e que foi muito difícil escolher. Então, equipes de sucesso mesmo. Óbvio que nós vamos continuar com esse projeto, porque esse projeto ele é a raiz do empreendedorismo. Cada pessoa, cada jovem desses que está indo para o seu estado, ele está levando na bagagem muito conhecimento, muita experiência e principalmente está levando lá a vontade de empreender. Ele vai dizer para os colegas, para os amigos, para os pais, para os professores, dizer que vale a pena empreender. Despertar a sensibilidade, estimular a criatividade e assim desenvolver soluções para desafios sociais com o uso da tecnologia e do empreendedorismo. O desafio Liga Jovem se tornou uma forma de ensinar uma geração inteira a pensar fora da caixa. Eles são os próximos negócios. Se eu vou investir nesses negócios, por que não entrar antes? A gente chama de originação. Então esses meninos estão desenvolvendo um negócio, vem para mim primeiro, eu olho, entro com um valuation mais baixo, e eles precisam do dinheiro, eu preciso investir, eu tenho capital. Então essa é a lógica de apoiar o jovem a construir startups, para que esses startups venham primeiro para mim, para a Bossa Nova. Depois da Bossa Nova ele vai crescer e quem sabe ele fica um negócio grandioso lá na frente e devolva meu capital multiplicado. Micro e pequenas empresas com projetos inovadores têm até o fim dessa semana para se inscreverem na 5ª chamada do programa Ideias. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e com o SEBRAE, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, AMPROTEC, está escolhendo 300 ideias para capacitação, mentoria e apoio tecnológico. A assistência vai ser gratuita e durante 10 semanas. Os projetos podem estar nas fases de criação ou ideação, ou seja, vale para um produto que ainda não tenha sido comercializado ou para modelo de negócios que ainda não esteja concretizado. Outras informações podem ser obtidas no edital disponível na página do programa Ideias na internet. De hoje a sexta-feira, São Paulo recebe a Feira Plástico Brasil, o maior evento do setor de transformação de plástico. Promete trazer lançamentos e tendências, reunindo mais de 800 marcas nacionais e internacionais. O credenciamento é gratuito pelo site plasticobrasil.com.br. E temos outras feiras que acontecem pelo Brasil. A Feira Estética em São Paulo 2023 será realizada nos primeiros 3 dias de abril, no Expo Center Norte. Nos dias 2 e 3, o workshop The Hair estará no espaço Imensitar. Araguaína, Tocantins, recebe a 7ª exposição do Polo Comercial e Industrial da cidade. Será de 11 a 15 de abril, no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma. A Rio 2C chega à capital carioca de 11 a 16, na Cidade das Artes. Em São Paulo tem a Feira de Inovações da Construção Civil FEICOM, entre os dias 11 e 14 no São Paulo Expo. A Expo Ótica vai do dia 12 a 15 no Expo Center Norte. No mesmo endereço, entre 14 e 16 de abril, mas em setores diferentes, tem a Expo Noivas com roupas de festas e a Arnold Expo, que reúne negócios do setor esportivo dentro da convenção Arnold South America. E no próximo bloco, previsão do mercado para a inflação cai, mas permanece acima da meta. Voltamos já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E olha, a previsão da inflação para este ano caiu de 5,95% para 5,93%, segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nessa manhã. Mesmo com a diminuição, a estimativa continua acima do teto da meta, que é de 3,25%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros. Na quarta-feira passada, o Copom, o Comitê de Política Monetária, optou por manter a Selic em 13,75%.
A taxa está nesse nível desde agosto do ano passado e é o maior nível desde janeiro de 2017. O trabalho decidiu que as horas extras feitas pelo trabalhador também devem entrar no cálculo de benefícios, como férias, 13º salário e aviso prévio e fundo de garantia. O novo cálculo deve ou vale nos casos em que a hora extra foi incorporada ao descanso semanal remunerado. Conforme o novo entendimento do plenário, o aumento dos valores a receber pelo descanso remunerado deve repercutir nos outros direitos trabalhistas e não pode ser considerado como cálculo duplicado. A decisão do TST garante que a decisão será seguida pelas demais instâncias da Justiça Trabalhista. A regra começou a valer na última semana. A Lei Geral de Proteção dos Dados, conhecida como LGPD, criada em 2018, estabelece normas para a segurança de informações pessoais, tanto por empresas privadas quanto pelo setor público. Recentemente entrou em vigor uma resolução sobre as penas e multas para quem violar as regras da LGPD. Então, para falar sobre esse assunto, eu recebo o Eduardo Pastore, assessor jurídico da FEComércio SP. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bom? Tudo bem. Queria que você me fizesse entender um pouquinho primeiro deste regulamento, né, que tem um nome bastante complexo, eu diria, dosimetria e aplicação de sanções administrativas. O que é? Sim, isso daí nada mais é do que a Agência Nacional de Proteção de Dados, agora ela trouxe os valores das multas administrativas que vão ser aplicadas nas empresas para quem descumpre a LGPD. Então, como o nome bem diz, dosimetria, ela dosou as penas, as multas, para aqueles que estiverem cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Lei Geral de Proteção de Dados não tinha uma orientação tão precisa quanto isso. Agora nós temos, através desse decreto que foi baixado recentemente, que vai tratar especificamente sobre essa questão da dosimetria. E aí ele vale para pessoas jurídicas, né? Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, Sebastião, ela se volta às pessoas jurídicas, né? Para o controlador, para o operador. São essas empresas que manuseiam as informações privadas e confidenciais, por assim dizer. Então, a princípio, toda a estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é voltada para as pessoas jurídicas, mas podem também atingir as pessoas físicas dos trabalhadores em alguns casos específicos. Qual é a demanda, ou melhor, o objetivo da lei exatamente? O que é que ela vai favorecer? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela preserva a privacidade dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis, né? Então, ela vem especificamente para não deixar vazar ou se vazar algum dado pessoal sensível, ela estabelece mecanismos de punição para aquele que manusear e para aquele que provocou esse vazamento, justamente por conta das tecnologias. Hoje, tudo está no mundo virtual. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio especificamente para proteger a integridade, a intimidade das pessoas e não permitir que seus dados sejam vazados a esmo para o mundo virtual, por exemplo. Eduardo, e quais são as sanções para quem não cumprir? As sanções, a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora com a dosimetria, ela estabelece multas em cima do faturamento das empresas. Ela vai oscilar em cima de alguns percentuais de faturamento das empresas. Quem vai determinar qual é o valor dessa multa, qual que é o percentual de faturamento que vai ser revertido, vai ser consumado numa multa, vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, isso que o princípio da dosimetria, isso que a gente vem tratando aqui, é justamente estabelecer multas conforme a gravidade, reincidência, tipos de infração em cima do faturamento das empresas. É importante a gente entender o benefício da LGPD, né? O quanto os dados de uma empresa ou os dados de um cliente passaram a ser um ativo importante, que podem gerar até mais receita, né? Mas levar isso da forma legal é um benefício e tanto, é um ativo e tanto que a gente tem à mão, o empresariado tem à mão, mas é preciso estabelecer realmente regras e estratégias para usar bem desses dados, né? É sutil, é um risco, né, Eduardo? Mas é possível, né? Com certeza, porque dizem, Sebastião, hoje que o petróleo, hoje não é mais o petróleo, mas sim, enfim, o óleo que está debaixo da terra.
mas as informações. São as informações. É isso que vale muito mais do que dinheiro. Por quê? Porque trata-se da integridade física, psicológica, emocional das pessoas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje nós sabemos, né, Sebastião, que existe o tal do cancelamento de CPF, cancelamento de CNPJ nas redes sociais, justamente porque os dados dessa pessoa, às vezes, vazam no mundo virtual e fica uma coisa incontrolável. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem tomar conta da privacidade, manter íntegra a privacidade das pessoas, justamente para proteger no tráfico de informações. E nas relações de trabalho isso é muito importante, porque existem alguns contratos de trabalho onde o trabalhador tem que assinar um termo de confidencialidade. E aí ele tem que tomar cuidado, a empresa tem que tomar cuidado, o trabalhador também tem que tomar cuidado no manuseio dessas informações. Então, no mundo do trabalho, a Lei Geral de Proteção de Dados tem um impacto muito relevante e muito significativo, já que é daí, das relações do trabalho, que vem muito dos vazamentos dos dados que acabam atingindo as pessoas físicas e jurídicas também. E ganhou relevância cada vez maior depois, com o advento, com a transformação digital que a gente está vivendo também, né, Eduardo? Esse é um ativo mais forte, mas a gente está tendo muito, como eu diria, déficit jurídico nesse caso, está tendo muito problema, entre aspas, por conta disso, de talvez não respeito ainda, até por não conhecimento, Eduardo? Agora, viu, Sebastião, que eu estou notando, nós acompanhamos muito o progresso das ações trabalhistas, agora que está começando a bater no judiciário trabalhista algumas ações sobre o tema. Então, recentemente, nós tivemos 2 condenações muito interessantes de um trabalhador que era enfermeiro, ele vazou os dados de um paciente, porque ele alegou que o hospital obrigava ele a fazer sobrejornada, muitas horas extras, dobra de plantão. O que ele fez? Entrou com uma ação trabalhista e trouxe os dados deste paciente e do hospital para dentro da ação trabalhista. O juiz do trabalho condenou esse trabalhador numa demissão por justa causa, justamente porque ele vazou esses dados sem anuência do titular dos dados, que é o paciente e também, por consequência, o próprio hospital. Um outro caso parecido com esse foi de um trabalhador que ele usou os dados pessoais de planilhas confidenciais e sigilosas da empresa para realizar um trabalho na sua casa. Ele puxou esses dados para o final de semana, sem anuência da empresa, manuseou esses dados pessoais sensíveis e depois, mais lá na frente, ele acabou sendo punido também por uma demissão também por justa causa, justamente porque ele usou esses dados de uma maneira indevida. Então, veja que aqui, Sebastião, agora as ações estão começando a chegar na Justiça do Trabalho. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe justamente por conta de que antes da Lei Geral de Proteção de Dados, você não tinha regra nenhuma de otimização dos dados no mundo virtual. Então, vejam que, pelo menos o que nós estamos verificando aqui, Sebastião, que promete o aumento das ações trabalhistas, no caso aqui das relações de trabalho, está no nosso radar aqui, e me parece que elas, pelo menos eu estou sentindo, que a tendência é aumentar o número de ações versando especificamente sobre esse assunto. Por isso que é preciso cada vez mais conhecimento, buscar informação, né? Por isso o trabalho bonito que faz aí também a FEComércio SP, porque nem todos os casos também pode se considerar que seja má fé, né, Eduardo? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? É preciso buscar informação. Eduardo Pastor... prevenção, né? Sempre a questão da prevenção custa muito mais barato. Alguém já disse certa vez que é mais barato prevenir do que indenizar, né, Sebastião? Tem que prevenir, usar bem a lei, entender, ler a lei, consultar os especialistas, para que a gente não tenha que resolver esse problema depois de um reativo, onde fica muito mais caro e o dano, às vezes, é irreversível. Remediar é pior. Eduardo Pastor, assessor jurídico FEComércio SP, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Seguimos. Olha, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o SEBRAE e o Instituto CNA lançaram hoje um edital de chamada pública para o desenvolvimento de uma plataforma digital de indicações geográficas de café. O objetivo é fortalecer o controle e a rastreabilidade das regiões produtoras, melhorar o relacionamento com o mercado e potencializar aspectos como qualidade e origem dos grãos. O edital é voltado para as pequenas empresas e as inscrições vão até o dia 5 de maio.
Na primeira etapa serão selecionados 5 projetos e cada um vai receber R$20 mil para desenvolver o produto mínimo viável. A proposta de MVP vencedora terá R$800 mil e prazo de 12 meses para entregar a plataforma. Bom, e foram prorrogadas as inscrições para o Prêmio ANA 2023 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O objetivo da competição é reconhecer os melhores projetos para a promoção de segurança hídrica. São 10 categorias em disputa, sendo uma para empresas de micro e pequeno porte e outra para médio e grande porte. Os interessados podem inscrever os projetos pelo site premio.ana.gov.br até o dia 26 de abril. Mesmo sendo uma pequena empresa, é possível trabalhar no mercado de luxo. Quem garante isso é o diretor de um hotel da categoria Premium, instalado em uma reserva florestal na cidade de São Paulo. Para isso, são necessários 2 critérios. Saiba quais na entrevista de Raíssa Lomonte. Pesquisas indicam que as pessoas estão considerando mais o atendimento e a vivência no momento da compra ao procurar uma empresa do que somente a aquisição do produto. E hoje vamos conhecer um empreendimento que traduz bem a importância do mercado premium. O Palácio Tangará, em São Paulo, é um hotel que tem a premissa de oferecer apenas produtos testados e aprovados de uma longa lista de fornecedores. Quem nos apresenta todos os detalhes é o diretor do Palácio Tangará, o Celso Vale. Muito obrigada por receber a gente aqui, Celso. Prazer, seja bem-vindo ao Canal Empreender. Um prazer mesmo, de verdade. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos contextualizar então os nossos telespectadores sobre um pouquinho da trajetória do hotel, né? Por que montar esse oásis aqui em uma cidade com um ritmo tão frenético como São Paulo? É verdade. Esse hotel foi inaugurado em 2017, em maio de 2017. Nós buscamos, com a abertura do Palácio Tangará, ocupar um espaço no mercado que nós julgamos que estava vago, que ninguém estava explorando com essa expertise no segmento de luxo e com essas características que só o Palácio Tangará oferece em função da sua arquitetura, localização geográfica e por um fato assim, muito único de estar localizado dentro de uma área de preservação ambiental, dentro de São Paulo, que é único numa cidade grande, né? E o que faz daqui um oásis, um refúgio dentro de São Paulo, que é tão efervescente, aqui você pode dar uma relaxada e recarregar suas baterias. Agora, para atender a essa demanda que é crescente, é preciso bons fornecedores, né? Selecionar bem os fornecedores. Como vocês fazem esse processo? Você tem uma média de quantos fornecedores atendem aqui ao Palácio Tangará? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte também. Falar em números de fornecedores é um desafio, porque isso não para de crescer nunca. Não adianta trazer preço se não tiver qualidade de produto. Então, para nós, a qualidade é em primeiro lugar. O preço é consequência de uma concorrência que nós fazemos dentre aqueles que têm os melhores produtos. Então, nós temos, como você mencionou, a fruta, a hortifruti com fornecimento 3 vezes por semana, ao longo do ano inteiro. Nós temos fornecimentos semanais, por exemplo, de peixes, ou temos fornecimentos mensais, como um caviar, por exemplo, e mais os secos, que são os grãos, enfim, de uma maneira geral, que você faz uma compra mensal. Então, o volume de fornecedor é muito grande e não para de crescer. E nós estamos sempre buscando mais uma alternativa para qualquer segmento dentro de alimento, pode ser frutos do mar, carnes vermelhas ou secos, frutas, legumes, verduras, para que a gente possa sempre estar em busca e conseguindo alcançar o melhor resultado possível em termos de qualidade. E esses fornecedores, vocês procuram em São Paulo, tem em outros locais também? A maioria em São Paulo. Tá? Mas não existe limitação. São Paulo não necessariamente a cidade, mas o estado de São Paulo. Nós temos a capacidade de compra de toda a produção de um pequeno fornecedor, o que para ele é muito conveniente, porque ele coloca a produção dele toda com um único comprador e para nós ter essa exclusividade desse produto artesanal
orgânico ou não orgânico, mas feito pelo próprio proprietário e com uma diferença de qualidade de grandes produções ou produção em massa. Olha, muito interessante isso. Então, um pequeno empresário, ele pode vender 100% daquela produção para vocês. E aí, quem vai vender essa produção para um hotel de luxo tão renomado? Quem quer ser fornecedor de vocês tem que ter o que em mente? Qualidade e consistente. Qualidade de hoje, na semana que vem, não é a mesma qualidade, não serve. A qualidade consistente e o fornecimento também consistente. Se hoje você tem para me entregar, semana que vem não tem, eu acabo indo para um outro fornecedor. Então, a nossa lista de fornecedores por produto ela é enorme. A gente chega a ter mais de 10 fornecedores para cada tipo de produto. Obviamente, um preço que seja competitivo com o mercado, mas, acima de tudo, compatível com a sua qualidade como fornecedor. Celso, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui, por mostrar todos os detalhes desse oásis no meio de São Paulo. E para encerrar, vamos fazer um brinde, então, aos bons negócios do Palácio Tangará. Muito sucesso. Obrigado, um prazer receber vocês aqui, um privilégio. Prazer foi nosso. Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. Outras notícias ao vivo, você acompanha na edição das 19h30. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.